Então, Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graças. O que é que significa dar graças, agradecer? É o reconhecimento de que aquilo que você tem, ou aquilo que você possui, ou aquela situação que você está passando, não é resultado de mérito seu, mas de alguém outro que deu as condições ou permitiu que aquilo acontecesse. Então isso gera em você uma consciência que a gente chama de gratidão. Você sabe que aquilo que você está vivendo, aquilo que é uma coisa boa, coisa que enche o seu coração, aquilo não veio de você. Aquilo foi dado, foi concedido e não com base nos seus méritos. Então, gratidão é esse reconhecimento. E aplicado a Deus é o reconhecimento de que tudo aquilo que nós somos, temos, os momentos que nós passamos, tudo isso procede dele. E que a reação, a única reação que nós podemos ter diante de Deus, desse Deus, é exatamente gratidão. A palavra que foi traduzida, dar graças, é uma palavra grega cuja raiz é a palavra graça, né? Tanto é que foi traduzida assim. As versões mais modernas já traduzem agradeçam, não é? Mas no original grego a palavra graça está lá, que a gente geralmente chama de favor imerecido. Então, em tudo vocês deem graças, ou seja, em tudo vocês reconheçam que o que vocês têm é um favor imerecido. O próprio ato de respirar, de existir, de viver, tudo isso aí vem de um Deus que tudo fez para a sua glória. E o que você tem procede dele. Você é uma criatura dependente, depende do próprio ar que você respira, depende de uma série de coisas para estar vivo. Portanto, o único tipo de atitude que cabe em alguém que conhece esse Deus é essa atitude de dependência e reconhecimento que a gente chama de gratidão ou ações de graças ou dar graças. É isso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando aqui. Então, essa é a atitude que Paulo manda que aqueles tessalonicenses pratiquem. E isso me leva ao segundo ponto. Quando a gente examina no próprio português, já a tradução já revela isso aqui na língua original, o verbo, ele está no imperativo. E aqui é um imperativo também. Dai graças é uma ordem. Paulo não está fazendo um pedido, ele não está dando uma sugestão, ele não está dando a opinião dele. Ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, abstende-vos de toda forma de mal. Se você pegar o seu texto grego do Novo Testamento e você for examinar lá os tempos e modos verbais, todos esses verbos estão no imperativo. O imperativo é o modo do verbo que demanda obediência e que só deixa uma condição para você. Ou você está obedecendo ou você está desobedecendo. Se você não está dando graças em tudo, você está em pecado. É isso que o imperativo significa. Deixa eu mostrar para vocês como a gente, às vezes, não leva isso tão a sério como devia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então tem duas ordens aí, não é? Primeiro, não se embriaguem com vinho, e a segunda ordem é, encham-se do Espírito Santo. Ambos os verbos, ou expressões verbais, estão no imperativo. Entretanto, a gente considera pecado alguém ficar bêbado, mas um crente que não está cheio do Espírito Santo, a gente não considera pecado, a gente nem disciplina por ele, aquela pessoa. O certo seria a liderança da igreja tratar como pecado os crentes que não estão cheios do Espírito Santo, porque não é uma opção, é uma ordem. É a vida cristã normal, mas se o cara chegou bêbado no domingo de manhã, ele vai para a assembleia, né, para ser excluído da igreja. Mas se ele não é cheio do Espírito Santo, você já ouviu falar de algum crente que foi excluído porque ele não é cheio do Espírito Santo? É 2 pesos e 2 medidas. O que nós temos aqui é uma ordem. Quer dizer o seguinte, que se você agora, nesse momento, não está com espírito de gratidão diante de Deus, você está pecando.
você está desobedecendo a orientação da palavra de Deus. E o que tem mais, esse imperativo aqui, ele é um imperativo do presente, que significa fazer alguma coisa constantemente. Poderia ser traduzido: em tudo dai graças continuamente. Essa é a ideia de uma ação constante. Mesma coisa, enchei-vos do Espírito. Uma boa tradução seria: enchei-vos continuamente do Espírito Santo, apontando para a necessidade de que a gente faça isso todo dia. Então, não é em alguns momentos você dê graças. Quando você tiver vontade, você dê graças. Ou quando você está se sentindo feliz, você dê graças. Então, quando alguma coisa boa aconteceu com você, você dê graças. Não, a ordem aqui é para sempre dar graças a Deus, ter sempre essa atitude de gratidão com relação a Deus. Fora disso, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e pecando diante de Deus. Então, nós já vimos o que é, já vimos que se trata de uma ordem e as implicações disso aí. Isso me leva a um outro ponto, que é: por que uma necessidade de uma ordem para isso? Não devia ser uma coisa natural? Por que Deus deixou na Bíblia uma ordem para a gente ser grato? Se, considerando o que Deus fez por nós, na criação e na redenção, gratidão deveria ser o modo normal de existência do cristão. Não devia ser o modo natural de existência nosso? Por quê? Porque eu conheço esse Deus. Ele fez todas as coisas. Tudo que eu tenho, eu já vi, vem dele por mera graça. E não somente as coisas desse mundo, mas a redenção, a vida eterna, as promessas que ainda vão se cumprir. Ele me deu todas essas coisas. Então, o normal e o natural é que nós vivêssemos uma vida de gratidão. Não é isso que você faz quando você acorda de manhã? Oh, Deus, mais um dia, louvado seja o teu nome. Não é? Antes do café, inclusive, né? Senhor, que bênção, mais um dia. Olha, Deus, eu mal espero ir para o meu trabalho para te agradecer, entrar nesse trânsito maravilhoso de João Pessoa às 7 horas da manhã, louvando o teu nome. É assim que você... Não, né? Não. Eu imaginei que não. Imaginei que não. A ordem existe porque Deus conhece os nossos corações. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos regenerados, nos arrependemos, cremos nele para a vida eterna. Isso não significa que Deus tira de nós a nossa natureza pecaminosa. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Deus não nos torna justos, Ele nos considera justos. Ele nos considera justos. E Ele nos trata como justos em Cristo Jesus. Mas a nossa natureza, ela permanece aquela velha natureza pecaminosa, que a gente chama de o velho homem, ou natureza adâmica, já que ela veio por geração ordinária de Adão e de Eva, que a gente chama de pecado original. Então, a tendência do nosso coração é exatamente o oposto da gratidão. Adão e Eva lá no paraíso, eles deveriam ter sido gratos por tudo aquilo que eles tinham, mas eles cobiçaram a única coisa que eles não podiam ter. De onde a gente aprende que o melhor remédio para a cobiça é a satisfação. Se você está satisfeito com sua mulher, você não vai cobiçar do próximo. Se você está satisfeita com seu marido, você não vai cobiçar o marido da próxima, você não vai fazer isso. Então, exatamente pela falta de gratidão e satisfação, é que eles quiseram experimentar aquele fruto lá. E essa é a raiz do pecado. Não é interessante que quando o apóstolo Paulo vai resumir a lei, lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não adulterarás, não cobiçarás. Ele resumiu todos os 10 mandamentos num só: a cobiça, o desejo de ter, a insatisfação. A grama do vizinho sempre é mais verde, o carro do vizinho sempre é melhor. O que gera cobiça, gera inveja, insatisfação e falta de gratidão.
e falta de gratidão. Então, essa é a nossa natureza corrompida. É por isso que tem uma lei, tem uma ordem de Deus dizendo: sejam gratos. A lei de Deus, ela funciona como uma bengala, porque tem horas que a gente está claudicando na vida cristã e a gente se apoia na lei de Deus. A gente diz assim: eu vou dar graças a Deus, não estou sentindo nada, mas eu vou dar graças a Deus porque a lei de Deus está dizendo para eu agradecer. O mandamento do Senhor é que eu seja grato o tempo todo, que eu seja grato o tempo todo. É por isso que tem uma ordem, e se tem uma ordem, Deus espera que ela seja obedecida, e ela foi dada por causa da nossa natureza, porque o normal nosso é a ingratidão. Você sabe disso pelos seus filhos, não é? Na verdade, a não ser que os seus sejam diferentes dos meus. A primeira coisa que os meus filhos aprenderam foi: não. A segunda foi: é meu. Talvez os seus sejam diferentes, mas os nossos foram isso aí, né? Claro que eles puxaram o pai e não a doçura da mãe, não é? Mas, né, essa é a realidade da natureza humana, a ingratidão. A gente faz tanta coisa, né? A gente não vê ingratidão em todo lugar? A gente vê. As pessoas não reconhecem o favor, não diz nada, nenhum obrigado, ou quando diz de cara fechada, ou sei lá, enfim, é a natureza da gente. Por isso que Deus nos deu um mandamento, o mandamento de viver em gratidão, porque nós somos ingratos por natureza e pelo que Deus é. Eu queria que você meditasse nessa razão. Por que é que existe um mandamento para que nós sejamos gratos? A resposta é pelo que Deus é. Ele é o nosso provedor, sustentador, protetor, perdoador. Ele é aquele que cuida de nós. Quanta coisa bonita a gente ouviu. O pastor estava falando aqui, preparando essa mensagem e encorajando vocês, lembrando quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Então, se Deus é isso aí, não me resta outra coisa senão viver uma atitude de gratidão diante desse Deus. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos. Não perca, sempre nas descrições dos nossos vídeos, tem dicas importantes para quem quer ficar ainda mais motivados para prosperar. Muito obrigado.